Hoje eu vim aqui falar um pouquinho a respeito do estresse, tá? Estresse que a gente sabe que o dia a dia, né, acaba sendo uma loucura para muitos e a gente tem que ficar de olho, tá? E entender um pouquinho alguns processos que acontecem no nosso corpo que tá relacionado ao estresse, tá? Eu acho fundamental, eu acho muito importante e faz parte de um estilo de vida saudável, faz parte da mudança de hábitos conhecer o corpo. E um dos sintomas que a gente precisa se dar conta, entender como acontece e conhecer é o estresse, porque eu tenho certeza que ele está presente sim, de uma forma ou de outra na vida de todo mundo, tá? Então, o que acontece na verdade com o estresse, né? Quando a gente desencadeia alguma situação de estresse, a gente vai lá e ativa o hipotálamo, tá? Que é uma glândula que a gente tem no nosso corpo. O que esse hipotálamo faz, tá? Ele tem duas alternativas neste momento, tá? Ele pode liberar cortisol para o nosso organismo, tá? Ou então epinefrina, noradrenalina, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem uma situação de estresse aguda, tá? Uma vez só, uma situação que nos gera um estresse. O que seria isso, Bruna? Por exemplo, hoje eu vou dar uma palestra, eu vou apresentar um trabalho de aula, eu vou fazer alguma coisa que não é do meu comum, né? Do meu cotidiano, e isso me gera um estresse, eu fico nervosa, eu tenho palpitação, minhas mãos ficam tremendo, ficam suadas. Isso é um estresse agudo, tá? Quando gera alguma situação assim. Nesse momento, o corpo ali do hipotálamo, ele libera a noradrenalina, tá? A epinefrina. Acontece aquilo ali, regula e depois a vida continua, tá? Agora, quando a gente tem uma situação de estresse crônico, é um pouquinho diferente, tá? O que é o estresse crônico? É aquilo que a gente se estressa rotineiramente, né? Existem vários tipos de estresse crônico. Aquele estresse do trabalho lá, todo dia aquela função que te estressa. Sabe quando a gente tem um vizinho que mora em cima da gente e todo dia aquele tac, 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 tac do salto? Ou é aquele barulho, sei lá eu do que, né? Que todo dia aquele barulho te irrita, te dá um negócio dentro de ti? Isso é um estresse crônico, tá? É algo assim mais contínuo, tá? Esse tipo de estresse, o hipotálamo ele vai liberar cortisol, tá? E o que ali tá o problema? Que esse cortisol sendo liberado a todo momento ali, ele se torna um vilão, tá? Um vilão no teu organismo. Por quê? Porque ele induz o aumento de inflamação no corpo, tá? E a gente sabe que não é legal ter inflamações, né? Quanto mais inflamação a gente tem no corpo da gente, menos vai funcionar o organismo, né? E a inflamação, ela vai desencadeando várias coisas, são gatilhos para um monte de doença que vai aparecendo, tá? Então, não é legal a gente ter estresse crônico e ficar liberando ali a todo momento cortisol, porque isso vai induzir aumento de inflamação no corpo, tá? Vocês sabiam que 60% dos casos de depressão, elas são desencadeadas através de um estresse crônico? Então fica aí o sinal de alerta, né? Vamos prestar atenção, vamos tentar se acalmar, vamos buscar artifícios, tratamentos preventivos, né? Que aliviam essa situação de estresse. E saiba que a nutrição, ela totalmente relacionada a isso, tá? Porque existem nutrientes, alimentos que ajudam
ajudam no dia a dia a conduzir o corpo de forma correta, ajustando ele para que não ocorram esses estresses, tá? E tem uma outra coisa que é muito importante a gente ficar de olho na questão do estresse, é que quando tem esse estresse crônico, né, ele acaba também desencadeando um aumento da permeabilidade intestinal, tá? E a gente sabe também, porque quem me acompanha, que eu gosto muito sempre de deixar bem claro a importância de cuidar do intestino, né? A partir do momento que a gente gera uma permeabilidade intestinal, tudo começa a passar ali, vira uma bagunça e a absorção não acontece, a gente acaba adquirindo, né, patógenos e aí vai esculhambando de vez o organismo, tá? E claro que quando existe uma permeabilidade intestinal, começam a aparecer alergias alimentares, né? Então, por isso que muitas vezes as pessoas dizem: ai, mas eu nunca tinha isso, agora depois de adulto, né? Tive. Pois então, né? Então, assim, vamos prestar atenção nos sinais, vamos relaxar e vamos nutrir o corpo de forma correta, né? Para evitar esses danos aí desencadeados pelo estresse.